uma odisseia sobre a complexidade da mente humana. Um livro inquietante e hipnótico. Essa é a primeira frase da sinopse desse livro. Mas será que esse carrossel me fez curtir a viagem e ter medo ou me deu enjoo? É o que você vai descobrir agora nesse vídeo. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Wally e hoje trago a primeira resenha, que é do livro Carrossel Sombrio, do americano Joe Hill, filho do mestre do terror Stephen King. Lançado lá fora em 2019, Carrossel Sombrio e outras histórias do Joe Hill chegou aqui no Brasil primeiramente pela Tag Inéditos no mês de julho de 2020 e posteriormente em 2021 chegou comercialmente para todas as pessoas pela editora HarperCollins, numa edição totalmente diferente desta, já que os assinantes da Tag recebem edições exclusivas em suas casas de livros que muitas vezes não chegam nem a ser lançados comercialmente. Analisando à primeira vista todo o projeto gráfico que a Tag fez nessa edição de Carrossel Sombrio, com pintura trilateral em preto, todas essas cores sombrias, escuras, esses desenhos sombrios que vocês podem ver aqui, dá pra se imaginar que é um livro que vai abordar muito terror, muito sobrenatural, mas não é bem assim. Carrossel Sombrio tem 13 contos que prometiam trazer o lado mais sombrio e muito terror para os leitores. Mas aqui o Joe Hill decidiu abordar de tudo um pouco. Tem sci-fi, meio que distopia, muita metáfora, um livro muito metafórico, tem muito sobrenatural. Acho que todos os contos aqui levam uma pitada de sobrenatural, talvez por isso seja considerado um terror, mas tem também drama, tem um pouco de emoção e enfim, eu vou capitular um pouco dos 13 contos, abordar quais os que eu mais gostei, quais os que eu não gostei, o porquê de eu não ter gostado, a minha experiência como um todo. Aqui nós temos 2 contos que foram co-escritos com o seu pai, Stephen King, e o primeiro deles é o chamado Alta Velocidade. Aqui nós temos a história de uma gangue de motociclistas, onde um pai e um filho fazem parte dessa gangue, mas o relacionamento deles é meio complicado, meio conturbado, eles não se falam muito bem, e eles estão meio discutindo para que lado devem ir, estão numa discussão sobre qual lado seguir com o objetivo deles. O pai quer ir para um lado, o filho quer ir para outro, até que de repente o caminhão começa a persegui-los e querer matá-los. A gente vai lendo a história, vai descobrindo mais sobre a relação do pai e do filho, os problemas que os dois têm, até que tudo culmina no final, que a gente vai descobrir exatamente o porquê do caminhoneiro estar fazendo isso com eles, o porquê toda essa confusão que rola entre eles e tudo mais. É um conto que eu achei incrível, que tem começo, meio e fim, tem final fechado, tem plot twist, tem explicação clara sobre o porquê de tudo tá acontecendo, e foi o melhor conto, pra mim, foi o melhor conto dessa coletânea. O segundo conto, intitulado Carrossel Sombrio, aborda um grupo de jovens, eles estão num parque de diversões, e aí decidem ir num carrossel, que eles desde o começo veem que o carrossel é meio sombrio, digamos assim. Os cavalos do carrossel têm uma aparência grotesca, uma aparência de velhos, de macabros, e o maquinista do carrossel, ele é mais sombrio ainda. E eis que eles decidem ir nessa viagem, embarcam no carrossel, escolhem o cavalo deles e ficam tirando onda com o brinquedo e com o maquinista a todo momento. A partir do momento que eles entram no carrossel, que começa a girar, eles sentem como se eles estivessem viajando literalmente, saindo de órbita, entrando num espaço diferente e tudo mais. Depois dessa viagem, nada mais vai ser normal. Começam a acontecer uma sucessão de coisas sobrenaturais. Eles têm a certeza de que a culpa é do maquinista e o carrossel realmente é amaldiçoado. Apesar de eu ter gostado, por causa do tom sobrenatural, da violência que tem aqui, é um conto bem grotesco, bem gore, sanguinolento, mas comparado à agitação do primeiro, já foi um conto não tão agitado, não tão ativo, digamos assim, e as explicações aqui nós não temos. A gente não tem certeza do que realmente aconteceu aqui, se eles estavam alucinando, se era a bebida, enfim, a gente não tem isso, nada fica claro nessa história, e por isso eu não achei ela tão interessante quanto a primeira, mas ainda assim é muito boa. No terceiro conto, intitulado Estação Wolverton, temos um cara que ele é um acionista, digamos assim, de uma grande empresa, e ao embarcar num trem, ele vê todos os passageiros sendo lobos. Quando ele vai investigar, um lobo chega perto dele, começa a puxar conversa com ele fica imaginando o que está acontecendo, se esses lobos realmente existem, se são todos lobos, e aí ele começa a andar pelo vagão,
Quando ele chega em outro vagão, ele vê que só tem lobos, mas lobos comidos, mortos e tudo mais. E aí ele vai tentando escapar disso e entender o que está acontecendo, até chegar no final, que, digamos assim, é muito aberto e eu não acho que dê para sacar de forma muito fácil. Eu li esse livro aqui junto com um amigo, o Frank. Graças à explicação dele, ele me disse o que basicamente poderia significar esse conto aqui. Talvez vocês até imaginem pelo fato de eu já estar dizendo aqui, dando dicas. Mas é um conto muito metafórico mesmo, que quem não tiver por dentro do mundo dos negócios, quem não tiver um conhecimento básico de bolsas, não entender como funciona a bolsa, mas entender como é o mundo dos negócios, coisa que eu não tenho, provavelmente vai ficar boiando nessa história aqui, como eu teria ficado. Agora, se você conseguir sacar, pode ter certeza que a história vai ser sensacional. O quarto conto, chamado de As Margens Prateadas do Lago Champlain, foi uma das mais confusas. Aborda uma família onde tem uma menina que ela é uma espécie de robô, algo do tipo. Ela não é humana, mas ela começa a se interessar por um rapaz de outra família, e aí eles acham uma criatura morta no meio de um lago. É uma criatura bem parecida com... parece muito com aquelas coisas do Monstro do Lago Ness. Inclusive o Joe Hill referencia o Monstro do Lago Ness aqui. Acho que ele quis fazer alguma homenagem e acabou fazendo uma história que eu achei bem confusa. Não consegui entender o que ele quis passar nessa história, como muitas contidas aqui nesse livro. Foi difícil manter o ritmo aqui, foi difícil continuar. O final, realmente, eu não entendi o que quis dizer, eu não entendi a mensagem que ele quis passar para o leitor. E acabei não curtindo muito. No conto intitulado Fauno, o quinto do livro, a gente já tem um terror mais pro mundo da fantasia, dos contos de fadas, onde um grupo de caçadores vão caçar e um cara fala pra eles que eles têm a oportunidade de pagar uma certa quantidade de dinheiro, um valor muito alto, pra embarcar numa aventura onde eles vão encontrar criaturas nunca vistas e criaturas muito valiosas que eles podem matar e trazer desse mundo, digamos assim. É um conto bacana, interessante, é instigante, o final é muito agitado, tem muita ação e tem um plot muito bacana também. Mas a mensagem também fica muito implícita. Eu acho que eu consegui sacar o que o Joe Hill quis passar aqui, mas não tenho certeza e também não achei nada tão surpreendente assim, apesar de o plot ser inesperado. Mas é mais uma história que pra mim não é nada tão excelente. O sexto conto, intitulado Devoluções Atrasadas, envolve um carrinho, um cara que ele sai recolhendo devoluções de livros de pessoas que estão impossibilitadas de devolvê-los. Pessoas que pegaram na biblioteca pública da cidade livros há muito tempo, nunca devolveram e não tem mais como sair de casa para devolver por conta da idade e tudo mais, ou então porque estão mortas. Acontece que certas pessoas que entram nesse carrinho, elas são de épocas antigas e elas vêm para devolver os livros que elas ficaram devendo. Tem uma pegada sobrenatural, mas tem uma mensagem muito reflexiva e muito bacana sobre o poder dos livros, o poder das histórias depois de todos os anos. É um conto muito bacana, eu gostei muito e é um dos mais diferentes de toda essa coletânea. Em Tudo Que Me Importa É Você, temos a história de um mundo altamente tecnológico, onde muitas pessoas ganham a vida através de sacrifícios. Elas podem se oferecer para pessoas que desejam descarregar sua raiva, sua ira, matando elas, pois nesse mundo é possível você ser ressuscitado. Como se as pessoas aqui tivessem uma mente imortal, mas um corpo mortal, algo do tipo. E aí você pode personalizar seu rosto, toda a sua aparência de acordo com o seu poder aquisitivo. A protagonista, ela tem um pai que não consegue mais sustentar a casa. Em uma das mortes, e ele correu o risco, né, pra uma galera matar ele, ele não voltou mais com um corpo totalmente perfeito, e aí ele não consegue mais trabalhar ganhando dinheiro dessa forma. E aí ela vive com inveja das amigas dela que tem uma aparência melhor que ela porque conseguem pagar mais. E no dia do aniversário dela, ela só queria conhecer uma parte lá que é para pessoas que têm dinheiro e tudo mais. E ela acaba conseguindo um amigo e promete ser o melhor amigo dela até o fim do dia. É uma história um pouco dramática também, não chega a ser tanto quanto Devoluções Atrasadas. Tem um plot, tem uma parte inesperada também, mas eu não achei nada tão incrível, não me marcou tanto e também deixou clara a mensagem que a história quer transmitir. Impressão Digital, o oitavo conto, é um conto policial, meio thriller,
sobre uma veterana de guerra, digamos assim, bem traumatizada, depois que passou por algumas experiências bem traumáticas na guerra. E aí ela começa a receber uns cartõezinhos com uma digital e as mensagens começam a aparecer cada vez mais próximos dela. Aparece no carro dela, depois aparece dentro da casa dela, e ela começa a investigar o que pode ser, quem é essa pessoa que tá mandando isso pra ela e por qual motivo. É uma história também agitada, gostei bastante, tem uma boa ação e tem um desfecho interessante, apesar de ser aberto, tem um plot interessante. Eu acho que o Joe Hill quis passar a mensagem de como os soldados, os militares, quando vão para uma guerra, eles podem ficar traumáticos. Uma das mensagens que o conto quer passar, acredito que seja de como as pessoas são capazes de interpretar de formas diferentes e achar que as coisas são pessoais, quando elas ficam cegas sobre alguma coisa e passam a achar que as coisas estão dando errado somente para elas. O conto intitulado Diabo na Escadaria é um conto que fala sobre um rapaz que está apaixonado por uma moça, porém essa moça ela acaba se entregando para outro homem, despertando assim a fúria desse rapaz, a ira dele, e fazendo com que ele tente de tudo para conseguir a moça para ele. Acredito eu que seja um reconto da queda de Lúcifer ou do Jardim do Éden, da criação do mundo, alguma coisa assim, mas não tenho certeza, não fica nada muito claro. Também não sei o que o autor quis passar aqui. Acredito que o fato de mostrar que como as pessoas ruins e como a maldade ela cresce de forma muito mais alavancada, a repercussão na verdade da maldade cresce de forma muito mais alavancada do que a bondade. E como as pessoas conseguem feitos rápidos através de atitudes ruins, muito mais do que atitudes boas, de forma geral. Pintando no Circo dos Mortos é o título do 10º conto, e esse eu posso dizer que foi o mais louco, o mais sem noção, o mais pirado de toda essa coletânea. Eu não sei o que o autor quis passar aqui. Eu imagino que tenha sido o poder das fake news, a futilidade das redes sociais, uma mensagem de que quando você conta muitas mentiras, quando você brinca muito com a realidade, as pessoas não vão acreditar em você quando você estiver contando a verdade. O conto é todo escrito em forma de tweets, são vários tweets, ela contando a história, já começa praticamente a história, ela dizendo que quer se matar, alguma coisa do tipo, e que não aguenta mais a família dela, e aí ela vai para uma viagem com a família, o carro acaba dando prego no meio da estrada, e aí eles conhecem um circo no meio da estrada que eles vão visitar. Mas esse circo é algo muito bizarro, tem pessoas mortas mesmo, e a encenação é toda muito bizarra e muito grotesca. De longe foi um dos contos mais sem noção que eu vi aqui nessa coletânea. O conto Mães, 11º da coletânea, também é mais uma história louca, mais uma história viajada, digamos assim. Envolve bastante sobrenatural e é a história de um menino que ele está fugindo de casa com a mãe querendo levar ele pra longe, uma criança, e o pai dele é policial e acaba chegando na hora e não permite que a mãe dele leve o garoto. E ele fica com a guarda do menino e a mãe vai presa. Alguns dias depois, o policial diz pro menino que a mãe dele caiu da escada, bateu a cabeça e morreu. O menino não acredita muito e passa a duvidar das ações do pai e começa a notar algumas coisas incongruentes que estão acontecendo. Daí ele vai com a funcionária da casa do pai dele, que sempre cuidou dele, e vão numa espécie de floricultura, alguma coisa assim, e uma senhora bem diferente, bem sombria, ela oferece umas sementes chamadas mães, e diz que as mães vão cuidar dele, ele precisa de mães, ele precisa cultivar as mães, que as mães são as melhores coisas e tal. O menino leva na inocência, porém quando ele começa a cultivar, as mães começam a crescer, ele começa a ver a mãe dele nascendo em todas as plantas. Então por aí vocês já veem que é um conto bem viajado mesmo, bem drogas quero, mas eu achei interessante, achei bem interessante, o desfecho é interessante. Acredito que saquei a mensagem que o Joe Hill quis passar aqui, que é como funciona a mente de uma pessoa perturbada, a mente de um serial killer. E o garoto vai descobrindo tudo aos poucos até levar num plot bem interessante. No 12º e penúltimo conto, chamado Campo do Medo, que é o segundo co-escrito com o seu pai, temos a história de dois irmãos gêmeos que eles estão viajando, a irmã tá grávida, eles estão em viagem e no meio da rodovia eles passam por um campo de mata bem alta. E enquanto eles estão passando ao lado dessa mata, eles escutam uma pessoa gritando, pedindo ajuda.
Aí eles decidem parar, decidem entrar. Eles veem vários carros parados já no acostamento, vem uma igrejinha, alguma coisa assim do tipo, mas eles decidem verificar. Enquanto o menino fica pedindo ajuda, a mulher que eles escutam pede pra eles não entrarem, pra o menino ficar calado, porque senão alguém vai encontrar eles. Acontece que os dois irmãos acabam entrando e eles entram numa espécie de mata sobrenatural, que eles começam a perceber que a mata muda. Então eles estavam aqui perto um do outro, mas de repente eles estão muito longe. Uma hora eles escutam a voz deles muito perto, outra hora eles escutam a voz muito longe. É uma história bem viajada também, interessante, tem bastante ação, tem muito suspense, é um terror também bem bacana. Foi adaptada para Netflix, eu ainda não vi o filme, mas muita gente fala muito bem. É muito interessante, apesar de o final ser bem aberto e eu não ter sacado bem o que ele quis falar. Mas eu gostei bastante do suspense que tem aqui. O último conto, intitulado Você Está Liberado, é um dos contos mais sem graças também. Aqui a gente tem um grupo de passageiros dentro de uma aeronave. Eles estão indo ao destino deles. E aí nesse conto a gente tem vários pontos de vista de vários passageiros durante o voo. Acontece que em determinado momento o país para onde eles estão indo entra em guerra com os Estados Unidos, se eu não me engano, e aí o voo deles começa a ser ameaçado, eles não vão mais poder parar no país que estavam, vão ter que ser transferidos para outros, mas há uma chance muito grande de rolarem mísseis no avião, eles passarem por mísseis e serem atingidos. Então a gente tem o ponto de vista de várias pessoas durante esse momento dramático, durante essa tensão de estar no ar e ser incapaz de poder fazer qualquer coisa e só esperar o momento de morrer ou rezar e tudo mais. Eu achei sem graça, tem um desfecho também muito xoxo. Não vi mensagem nenhuma interessante que o Joe quis passar aqui. Achei uma forma muito fraca de terminar o livro com esse conto. Mas é a vida, né? Então, de forma geral, eu posso dizer que Carrossel Sombrio e Outras Histórias é um livro que promete muito, mas não traz tudo isso. Nós temos um prefácio do Joe Hill e uns agradecimentos. No prefácio ele fala muito do porquê sempre evitou de usar o King no nome dele, mas que hoje está tudo resolvido. Mas ele explica direitinho, eu achei bacana essa parte de conhecer um pouco mais dele. Ele fala como é a relação da família desde cedo, como foi crescer numa família de escritores e tudo mais. Nos agradecimentos ele explica um pouco de cada conto, embora alguns ele não consiga nem explicar direito, ele nem deu uma explicação direito para o que o conto quis dizer. Algumas outras ele se baseou em coisas reais, como o conto do Impressão Digital. De forma geral, é um livro que eu não tive uma boa experiência, por vezes pensei em desistir. E olha que eu raramente desisto de um livro, mas eu pensei muitas vezes em desistir porque não estava rolando. Apesar de os contos serem mais ou menos curtos, achava arrastado, não me prendia muito. Os dois melhores contos, por incrível que pareça e por coincidência ou não, são os dois que o Joe fez com o pai dele, né, que é o Alta Velocidade, o primeiro, e o Campo do Medo, que é o penúltimo. Acredito que muito da experiência do livro ela seja prejudicada porque o primeiro conto já é o melhor conto da história, onde tem começo, meio e fim, tem tudo explicado, tem um plot ótimo, não tem nada de final aberto. A gente já começa a história num hype grande, o livro num hype grande, e aí vai caindo drasticamente. Infelizmente essa viagem aqui eu acabei enjoado mesmo. Ainda bem que a edição linda ajuda na estante, a embelezar a estante, porque eu definitivamente não penso em ler novamente. Também não é uma leitura que eu recomendo, a não ser que você seja fã do Joe Hill, fã de histórias muito metafóricas. E é isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que curtam o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, compartilhem com seus amigos, ativem os sininhos para não perder as notificações dos próximos vídeos e muito obrigado mais uma vez por terem assistido. Lembrando que eu tô toda terça e quinta na Roxinha, às 19h30, fazendo live de sprints, conversando com vocês e trocando ideias bem bacanas. Também estou lá no Instagram, no @livrosdowally. Então se você não quiser perder nenhuma novidade, me segue já nessas redes sociais que a gente vai estar sempre junto. A gente se vê e até a próxima.